Olá pessoal, bom dia. Bom dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre mais um tema polêmico, a redução da maioridade penal. É cada vez maior o número de adolescentes que cometem crimes no Brasil. Só entre 2000 e 2012, este número cresceu em 80%. Para muitas pessoas, a solução para este problema é a redução da maioridade penal. Mas será que o Brasil está preparado para reduzir a maioridade penal para 16 anos? Será que as nossas cadeias e penitenciárias estão efetivamente preparadas para receber este jovem infrator? Eu sou Patrícia Silva. Eu sou Edwin Carvalho. Está no ar o Cariri em Pauta. No programa de hoje, vamos falar sobre a redução da maioridade penal. Para falar sobre este assunto, nós trouxemos dois convidados especiais. O delegado Marcos Oliveira, da cidade de Várzea Alegre, e o secretário de Segurança Pública de Juazeiro do Norte, Renato Cabral. Mas antes de começarmos o nosso debate, vamos assistir agora a uma matéria produzida pelo repórter Evan de Alencar. Confira. Segundo dados do Ministério Público, os atos infracionais praticados por adolescentes aumentaram aproximadamente 80% entre 2000 e 2012. E em meio a esse cenário, a sociedade exige providências e, principalmente, o fim da impunidade. A possibilidade de reduzir a maioridade penal no Brasil tem dividido a opinião de especialistas e da população. Afinal de contas, será que essa redução irá diminuir a violência praticada por menores infratores? E será que enviá-los para a penitenciária mais cedo irá resolver a atual situação do país? De acordo com o delegado de Juazeiro do Norte, Marcos Antônio, em mais de 60% dos crimes que acontecem no Brasil, tem a participação de adolescentes. Nós temos no nosso ordenamento jurídico brasileiro uma das melhores legislações a respeito da criminalidade infanto-juvenil. O problema é que nem tudo no Brasil, quando existe na lei ou no papel, ele se executa na prática. Então, se a lei que já existe, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, na sua parte criminal, fosse implementada realmente como ela deve ser, eu acho que daria um alento muito grande para essa questão de criminalidade. Ainda segundo o delegado, a região do Cariri não tem um centro de reabilitação e reintegração para esses menores. Quando ele é condenado ou sentenciado o processo dele, ele pode passar até, no máximo, 3 anos segregado da sociedade, numa instituição própria para receber menores. E aqui no Ceará só temos em Fortaleza. A nossa região do Cariri não tem um equipamento com capacidade realmente dentro dos requisitos da lei para segurar, para acautelar um menor por um prazo maior de 45 dias. Segundo Cecília, assistente social, a redução não irá resolver o problema e que a solução estaria na educação. Metade nossa é daquilo que nós conseguimos enxergar no outro. Então, se eu fui ensinada a não gostar, a não respeitar, a não cuidar, e a roubar, e a usar droga, e a matar, e a me prostituir, então isso vai ser natural dentro do meu cotidiano. Mas quando eu sei, por exemplo, quando existe o diálogo, quando existe a conversa, e é isso que eu chamo de educação. É o meu pai dizer para mim, olha, não faça isso porque está errado dessa forma. É a sociedade também colocar para mim, são as escolas também, os professores que têm parte prioritária na formação desses meninos também. Então, quando nós somos ensinados a fazer de uma forma, consequentemente, nós vamos fazer mais e melhor. Agora, quando nós não somos ensinados, não tem como fazer isso. Como nós vimos na reportagem, a redução da maioridade penal divide opiniões. As pessoas têm opiniões divergentes quando o assunto é reduzir a maioridade penal para 16 anos. E aqui nos nossos estúdios nós contamos com a presença de dois convidados que têm pensamentos diferentes sobre essa questão. São eles Marcos Oliveira, que é delegado da cidade de Várzea Alegre, e Renato Cabral, que é o secretário de Segurança de Juazeiro do Norte. Contamos também com a presença dos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, UFCA. São eles: Mário Silva, Júnior Souza, Pedro Bringel, Amanda Cruz, Pedro Paulo Vieira e Mônica Damasceno. E quem abre a série de perguntas deste bloco é o estudante Mário Silva, do 4º semestre do curso de jornalismo da UFCA, a Universidade Federal do Cariri. Mário, é com você. Bom dia a todos. Delegado, eu gostaria que o senhor falasse sobre as penalidades previstas para os jovens infratores e se você acredita que essas penalidades são eficazes para que eles não voltem a cometer os crimes. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. O ECA prevê uma série de medidas socioeducativas e medidas protetivas
ao adolescente que se encontra em conflito com a lei. O que a população tem que entender é que o adolescente ou a criança, ao cometer um ato que para o adulto é definido como crime, o ECA entende como sendo um ato infracional. E, de acordo com o artigo 112 do ECA, as medidas socioeducativas vão desde advertência, reparação ao dano em relação à vítima, liberdade assistida, semi-liberdade e, por último, a medida mais grave prevista no ECA estipula a internação. Essa internação vai ter uma duração máxima aí de 3 anos, sendo que, provisoriamente, e aí é o que pode gerar sensação de insegurança na população, é que essa internação, provisoriamente, só pode demorar 45 dias. E essa internação, que é a medida mais drástica, e que se assemelha, o que a gente poderia comparar à prisão, à privação da liberdade, ela só vai ocorrer quando o ato infracional envolver grave ameaça ou violência. De modo geral, o adolescente que se envolve em crimes e que não existe a realização de violência, o cometimento de violência, ou que envolva grave ameaça, esse adolescente vai chegar na delegacia de polícia, conduzida pela Polícia Militar, e ele vai ser ouvido, juntamente na presença dos pais ou do Conselho Tutelar, e ele vai ser posto imediatamente em liberdade, no compromisso e responsabilidade dos pais de apresentar ao Ministério Público no prazo de 24 horas. Mas, depois daquilo, o adolescente vai passar por todo um processo judicial em que ele vai ser submetido e poderá ser penalizado até com uma internação. Então, há uma falsa percepção da realidade por parte da população em acreditar em uma impunidade. E isso é o que tem, na verdade, gerado aí uma falta de credibilidade. Secretário, sendo a favor da redução da maioridade penal, qual resultado você acha que vai ter um jovem ou uma criança que perde o acesso à escola e passa a ter apenas o estigma de presidiário? Bom dia a todos. Bom, essa questão sabemos ser por demais polêmica, e quando nós nos posicionamos a favor da redução penal, nós temos que ter bastante cautela nesse posicionamento. E sabemos que a criança, quando cometendo um crime, é claro que toda a população se posiciona a favor de uma punibilidade com relação a esse ato infracionário. O ato de punir a criança, hoje, tem que ser considerado, primeiramente, a idade, né, porque tramita no Congresso mais de 27 PECs com relação à maioridade penal, a redução da maioridade penal. E quando se diz punir a criança, evidentemente que tem que se pensar no ato educacional. O prisional a criança, deve-se pensar o governo, o Estado, instituições, de modo geral, que deva ter, sim, o acompanhamento educacional. Se dentro daquele estabelecimento existe ou não existe, tem que ver essa possibilidade de fazer com que a criança não perca a sua privacidade na sua totalidade, mas sim tomar medidas que venham caracterizar uma punibilidade, uma punição, não somente àqueles adolescentes, aos menores de 18 anos, porque sabemos que a educação tem que ser prioridade, tem que ser levada em primeiro lugar para que esses adolescentes, essas crianças que venham cometer os crimes, não percam o acompanhamento da educação. Delegado, aos 16 anos de idade, um indivíduo pode votar, pode se casar e pode ter sua emancipação política. Porque então, esse indivíduo que estaria ciente de suas ações, ele não pode ser usado como um maior.
Boa pergunta, porque isso tem sido um questionamento por parte da população. Você tem que entender que a criança e o adolescente, ele é tratado pela nossa legislação como uma pessoa em desenvolvimento. De modo que não precisa ir longe e falando, ou indo para a biologia, ou indo para a psicologia, compreende-se que a criança e o adolescente, apesar desse conhecimento que ele tem da realidade e até poder participar da vida política, em decidir o futuro de um país, ele, na verdade, ainda não tem o desenvolvimento adequado para a responsabilidade penal. E entenda isto, não precisa ir longe e você em casa pode fazer essa reflexão. Qualquer pessoa, ao fazer um questionamento, uma pessoa de mais idade, 25 anos, 30 anos, se ele fizer um questionamento quando ele tinha 15, 16 e 17 anos, se ele for fazer uma releitura da sua vida, mesmo que ele não tenha praticado atos infracionais, ele vai sempre dizer assim, eu poderia ser melhor. Você vai ter sempre a sensação que se você tivesse a maturidade que tem hoje, numa idade mais avançada, você poderia ter agido diferente. De modo que essa percepção, e eu não sou velho, e já percebi isto, e qualquer um da gente é capaz de perceber isso, é que você não pode colocar o indivíduo com 16, 17 anos num sistema prisional falido como o nosso está, e não dar a ele a possibilidade de, aos 22, 23, 24 anos, fazer essa reflexão e poder fazer uma releitura da sua vida e trilhar um caminho diferente. E o adolescente, biologicamente, psicologicamente, está provado que ele não tem essa capacidade de guiar-se. E eu vou mais além. Se algo tiver que ser mudado aí, então que se mude a legislação eleitoral, não a legislação penal. Até porque a Constituição Federal impõe, no artigo 228, e há um entendimento por parte, me parece, da melhor doutrina dos estudiosos que estudam os direitos fundamentais e os direitos humanos, entende que ali é uma cláusula pétrea, de modo que a gente não poderia, na verdade, teoricamente, juridicamente falando, nem estar discutindo a possibilidade de reduzir, porque o nosso poder constituinte, a vontade do povo reunida, quando elaborou a Constituição Federal, entendeu que o menor de 18 anos, ele padece dessa compreensão, de modo que ele não pode ser responsabilizado e ser colocado na fábrica de delinquentes que existe, que é, infelizmente, o atual sistema penitenciário. Bom dia, delegado. Bom dia, secretário. Secretário, tendo em vista que o sistema carcerário recebe mal a população adulta, você acha que ela tem condição de receber o jovem infrator? Quando há um posicionamento favorável à redução penal, repito, tem que se ter atenção ao que deve ser tomado como medida punitiva. Reduzir a maioridade penal. Hoje, o que prevê, ou o que se pretende é 16 anos. Então, acreditamos que não deva ser encarado o mesmo castigo, digamos assim, a mesma punição, a mesma privacidade, as mesmas penas hoje existentes no Código Penal para o adolescente menor de 18 anos. Nos posicionamos favorável à redução, porém com ressalvas, para que aquele adolescente hoje, aos 16 anos, menor de 18, seja sim considerado um infrator, e um infrator passivo de punição penal, porém não com as mesmas penas levadas para aqueles maiores de 18 anos, já considerados criminosos, muitos praticantes de crimes hediondos. Então temos que ter ressalvas, temos que ter cuidado ao julgar e, principalmente, quando se considerar essa redução penal para os 16 anos,
que vejamos quais serão as punições aplicadas a esses menores. Então, isso é uma preocupação que o governo tem que tomar quando se pensar na redução da maioridade penal. Sou favorável, sim, à redução, porém com essas precauções. Bom dia a todos. Delegado, o Brasil é um país democrático e, segundo dados do jornal O Povo, mais de 90% da população quer a redução da maioridade penal. Por que não reduzir? Numa perspectiva jurídica, o artigo 228 da Constituição Federal prevê que a maioridade penal só ocorre aos 18 anos. Para alguns, entendem isso como uma cláusula pétrea, ou seja, que não poderia ser modificada, porque o legislador constituinte entendeu assim no momento da escolha e no momento da feitura da Constituição Federal. Além disto, numa perspectiva dos direitos humanos, reduzir a maioridade penal seria um retrocesso. E isto é proibido em termos de direitos humanos. Além disto, no plano prático, o ECA prevê uma proteção integral à criança e ao adolescente. Essa proteção integral vão participar a sociedade, a família, a comunidade e o Estado. Eu não entendo ainda que essa proteção integral efetivamente tenha ocorrido. Ainda existem falhas na elaboração dessa proteção integral e da efetivação dessa proteção integral. De modo que a gente precisaria elaborar um plano de governo, um plano de Estado mais efetivo, para a gente poder perceber o sucesso ou não do ECA ao ter definido essa proteção integral. 22 anos depois do ECA, foi que surgiu a lei para regulamentar, legislar sobre o SINASE. De modo que a gente precisaria visualizar e perceber como é que isso vai efetivamente ocorrer, qual o efeito prático dessas legislações e a proteção integral efetivamente ocorrer, é que a gente poderia aí pensar em discutir mudanças na legislação. Bom dia a todos. Bom dia, secretário, delegado. Secretário, quando o senhor se diz a favor da redução da maioridade penal, é como se o senhor tivesse com a maioria de que os menores deveriam ser tratados assim como os maiores no sistema carcerário. Nós sabemos que, como política pública, o SINASE ele não é implementado ainda em todos os estados brasileiros. Essa não seria uma maneira mais viável de resolver o problema e em que se difere o seu posicionamento da maioria? 93% dos brasileiros se posicionam a favor da redução penal, da maioridade penal. E eu sou um desses. E quando nos posicionamos, é porque nós vemos que, mesmo tendo por parte do governo alguns centros, os CAGES, que recebem esses infratores, e que de alguma forma são, sim, ainda carentes de uma atenção maior por parte do governo, para que recebam e, sim, possam fazer valer o que efetivamente eles foram criados, que é receber esses infratores, tratá-los de maneira humanizada, fazendo com que ali eles aprendam o porquê que eles ali estão e que dali, ao saírem, saiam com uma mentalidade diferente daquelas que chegaram. E sabemos que isso hoje não acontece. E quando há esse posicionamento favorável à redução da maioridade penal, é porque nós vemos não apenas adolescentes entre 16 e 18, mas menores, até mesmo idade de 13, 14 anos, praticando crimes hediondos, como aconteceu em São Paulo recentemente, quando o garoto matou pai, matou mãe e se matou, né? Então, por que isso aconteceu? Já há uma deficiência, já há uma falha no meio familiar. Então, não só o governo é culpado por esses acontecimentos, mas devemos sim ter atenção inicial dentro dos nossos lares. As famílias hoje, infelizmente, há uma, digamos que, descaracterização de família, porque antigamente, quando ainda criança, nós recebíamos uma educação mais
digamos, rigorosa, nem com isso deixávamos de cometer algumas infrações, digamos assim, em nossos lares. E, sim, nos posicionamos a favor dessa redução, porque vemos que há necessidade de que não apenas o governo, mas os próprios pais procurem educar de uma maneira mais efetiva, mais eficaz, para que eles não caiam, os adolescentes, em práticas criminosas que têm sido um dos maiores fatores, inclusive em Juazeiro do Norte. A nossa Guarda Civil Municipal tem feito algumas apreensões de menores infratores, usuários de drogas, e que, auxiliando esse poder de polícia, vemos que há sim uma carência grande por parte desses adolescentes que se encontram abandonados e que, em razão disso, vêm praticar pequenos delitos, até mesmo com essa sequência, digamos que não acompanhada por parte do governo, por parte dos seus familiares. Eles continuam e vão evoluindo na criminalidade. E aqui encerramos o primeiro bloco do nosso programa. Vamos agora para um breve intervalo. Não saia daí.